Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e hoje trazendo mais um poema, já que estamos trabalhando a literatura de cordel. O cordel a serviço da linguagem é o quadro do nosso canal, um dos quadros do nosso canal. Transformamos os conteúdos de língua portuguesa em literatura de cordel pura, com estrofes, rimas, métrica, sonoridade, enfim, tudo que é necessário para trabalhar a literatura de cordel. E hoje vamos trabalhar as funções da linguagem. Já vimos o texto literário, os gêneros textuais, os gêneros literários e hoje vamos trabalhar as funções da linguagem. Quais são as funções da linguagem? Como a linguagem é importante no dia a dia, na comunicação, no contexto. Então vamos aprender tudo isso utilizando a literatura de cordel. E começamos assim, esta é a primeira estrofe. A língua é a chave forte que abriu o mundo e voou, cresceu e estirou sem medo, mais alturas conquistou, de tão clássica fez-se tensa, mais rápido que a gente pensa, amoleceu, amainou. E depois de algum tempo, ganhou ares de romântica, incorporou novos termos, valorizou a semântica, formou a teia mais forte, vagueia de sua norte, da Amazônia Atlântica. Quase todos os falantes dão liberdade à linguagem, usando as suas funções, não se importam com a imagem, propõe um valor, é a intenção do locutor que empreende a viagem. Aquele que fala, naturalmente, demonstra a sua intenção. E a intenção do locutor é muito importante. A ênfase que se quer dar já encaminha a função da linguagem construída nesta comunicação, são modos articulados, componentes integrados, linguagem é interação. São 6 funções da linguagem: metalinguística e emotiva, referencial e fática, apoética e conativa. Cada uma cumpre um ato, logo se tornam de fato importantes, proativas. Veja, a função emotiva se dá quando o locutor é assim posto em destaque, solta o verbo o emissor, centrado nas emoções, sentimentos, sensações, primeira pessoa e amor. Normalmente, na linguagem emotiva, há o uso da primeira pessoa. O autor, o narrador, o emissor sempre está utilizando a primeira pessoa do verbo. Então você já vai identificar o eu, exatamente o eu que estará presente nessa mensagem, nessa ideia que o autor quer repassar. No poema de Quintana, no retrato que me faço, veja aqui a primeira pessoa, no retrato que me faço, às vezes me pinto nuvem e me pinto traço a traço, um desenho de criança que me enche de esperança, função emotiva é o laço. Portanto, a função emotiva é exatamente essa, é o laço, é o uso da primeira pessoa, das emoções, da subjetividade. Já na função conativa, vamos ver aqui a conativa, ou apelativa, senhor, também pode ser chamada. Já na função conativa ou apelativa, senhor, receptor na ativa, foca o interlocutor. A ideia é estimular, persuadir, conquistar, seja de que modo for. Então, neste caso da função conativa, o foco é quem está recebendo a mensagem, é o receptor, é o interlocutor, ou seja, é o ouvinte, é o leitor. Então, o interlocutor é exatamente o foco. E na função conativa, o anúncio publicitário usa a linguagem afetiva para alcançar numerário, ganha um novo cliente, invade a casa da gente, estímulo direto e vário. Pode ser para vender um produto, pode ser para expor uma ideia e tentar conscientizar alguém sobre algo, sobre um determinado assunto. Aí utilizamos, neste caso, a função conativa. E lembrando sempre
que se usa também o imperativo, já que você está tentando convencer. Faça, compre, acredite, se conscientize, é por aí, sempre tentando convencer o interlocutor. Vamos para a próxima estrofe. Função referencial. Função referencial é o contexto, o referente, para informar o leitor, leitura clara e ciente, traduz a realidade com objetividade sobre um assunto influente. Quanto ao texto jornalístico, o texto jornalístico é exatamente o melhor exemplo da função referencial. Quanto ao texto jornalístico, didático ou científico, são os referenciais, de modo mais específico. Função referencial que é precisa e geral e tem valor magnífico. Nessa linguagem, nessa função referencial, o texto é impessoal. Aqui não está em nenhum momento o juízo de valor, a opinião de quem está escrevendo, e sim, o que importa é o fato em si, e de modo narrado, de modo impessoal. Isso é o mais importante. Ou seja, não há a opinião. Na função metalinguística, vamos ver aqui a metalinguística. Na função metalinguística, o código é a visão. O explicar a si mesmo. A língua traz a noção. Quadrinho usa o quadrinho ao falar dele todinho, sem perder a dimensão. Quando o quadrinho está falando dele mesmo, eu estou utilizando a função metalinguística. Quando um dicionarista decide falar do dicionário e utilizando o código, que é o próprio dicionário, então ele está utilizando a função metalinguística. Cineastas dedicados falam do próprio cinema, é pura metalinguística, metalinguística amena, televisão em debate, programa bate, rebate a própria TV em cena. Aí quando alguém da TV resolve falar da própria TV, da forma como se faz a TV, como se produz um determinado programa, então neste caso estamos utilizando o código, é a TV falando da TV. Ocorre a função fática. Vamos agora ver o que é a função fática. Ocorre a função fática nos papos de elevador, nos cumprimentos diários, como vai ou como estou, boa tarde ou então bom dia, atenção gente, alegria, quem sabe ao dizer alô. Então, nesses contatos, nessas interações diárias, nessas conversas, nesses diálogos, está expressa exatamente a função fática. São fatos do dia a dia, do cotidiano, essas interações do cotidiano. Neste caso, predomina boa comunicação, utilizando o canal que ocupa posição no diálogo entre pessoas, a função fática ressoa, promove a interação. É exatamente isso que eu estou falando neste momento. Se falo em função poética, agora vamos para a poética. Se falo em função poética, aí a própria mensagem, com recursos literários, realçam essa linguagem, tanto em prosa quanto em verso, sonoridade que meço, felicidade e coragem. Na função poética, o que importa é a própria mensagem, é a arte pela arte, são os recursos literários usados pelo poeta, figuras de linguagem e tudo mais. Então o poeta trabalha com tudo isso, utilizando os diversos recursos da língua e focando na própria mensagem. A mensagem é o mais importante para o poeta. Ele quer transmitir para alguém uma mensagem e que fique clara para todas as pessoas. Não importa se é em verso, não importa se é em prosa, o que importa é que a função poética realmente utiliza todos esses recursos literários. Vê-se, pois, cordel amigo, vamos finalizar o nosso cordel, as funções da linguagem, dizendo o seguinte: vê-se, pois, cordel amigo, linguagem e suas funções, que em si se diferenciam, demonstram variações, servem de pano de fundo
para as belezas do mundo e outras considerações. Portanto, este é o nosso conteúdo de hoje, é o nosso poema de hoje, as funções da linguagem, mostrando aí as 6 funções da linguagem e como elas ocorrem no dia a dia, no contexto, nos textos que são elaborados e até mesmo nas conversas diárias, nos diálogos entre pessoas. Portanto, é o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha sido bastante útil. Curtam, compartilhem e comentem este vídeo, é muito importante para o nosso canal. Inscrevam-se no canal, o Português do Aurélio, ativem o sininho para receber notificações e nós continuaremos aqui produzindo novos vídeos com os quadros do nosso canal. Este quadro que acabamos de apresentar é o Cordel a Serviço da Linguagem, exatamente usando a literatura de cordel para ensinar a língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.